A endotermia e a homeotermia são duas características que muitas vezes são tratadas como sinônimos, né? Mas a gente vai ver que elas não são exatamente a mesma coisa, mas são características que a gente atribui a alguns animais, né? Para ser mais preciso, a gente vai atribuir às aves, né? Que eu representei aqui do lado esquerdo, e também é uma característica que vai estar presente aí nos mamíferos, tudo bem? Que eu representei aqui do lado direito. Vamos lá. Essas duas características a gente tem que entender o que o nome delas significa, né? Tem que entender a sua etimologia. Então as duas vão ter aí uma parte delas vai ter o termo termia, que está relacionado a calor. Então as duas palavras estão relacionadas ao calor, né? Só que a primeira palavra, né, endotermia, endo significa dentro, né? Dentro. O que isso quer dizer? Os animais que possuem a endotermia, né, que são endotermos, eles vão ter a capacidade de utilizar o calor do metabolismo como fonte de calor. Então esses animais, eles vão ter como fonte de calor o seu próprio metabolismo. O calor deles vem de dentro deles. Por isso o nome endotermia, né? Essa característica de produzir o calor dentro do próprio corpo. Isso é bem interessante, né? Já o termo homeotermia ele é um pouco diferente, porque homeo significa igual, né? Uma variante do termo homo. E então, no caso dos homeotérmicos, né, os animais que são homeotermos, eles têm a capacidade de manter a temperatura corporal constante. Né? Isso daqui que é bem interessante. Ou seja, de manter a temperatura corporal sempre igual. O exemplo somos nós, seres humanos. Né? Nós tendemos a manter a temperatura corporal sempre a 36 graus Celsius, certo? Portanto, nós seres humanos, né, como mamíferos, a gente é homeotermo, né? A gente tem a característica da homeotermia. E esse calor, né, que mantém essa temperatura corporal, ele vem justamente do nosso metabolismo. Então, os mamíferos e as aves são endotermos e homeotermos, tudo bem? São dois termos relacionados, por isso que às vezes a gente confunde e trata eles como sinônimos, mas eles não são, eles são termos diferentes. Mas muitas vezes a gente vai acabar encarando quase como que sinônimos, certo? Então a gente já viu, né, o que é ser endotermo, o que é ser homeotermo. Agora a gente tem que ver, né, os termos que seriam o inverso, a ectotermia e a heterotermia. Então a gente vai ter esses animais que têm como fonte de calor o seu próprio metabolismo, ou seja, o calor vem de dentro, e esses animais que vão manter a sua temperatura corporal constante, os homeotermos, que são as aves e os mamíferos. Do outro lado, a gente vai ter animais que são ectotérmicos, né, que vão ter a sua ectotermia. Ecto significa fora ou externo, certo? E heterotermia é uma outra característica que também às vezes é tratada como sinônimo, né? Às vezes a gente também usa o termo pecilotermia, mas nesse caso falando da heterotermia significa diferente. Então, é justamente o inverso, né? Enquanto os endotermos têm como fonte de calor o seu metabolismo, ou seja, a sua parte interior, os ectotermos vão ter como fonte de calor o externo, que está fora. Normalmente o sol, a luz do sol, né? Vão ter fontes de calor que não é o seu metabolismo, são fontes externas, certo? Enquanto os heterotérmicos vão também variar sua temperatura corporal. Não é como os homeotérmicos que tem sempre uma temperatura corporal constante, seja como, por exemplo, nós seres humanos, 36 graus Celsius. Não. Os heterotérmicos vão poder variar sua temperatura. Em dado momento ela pode ser 30 graus, em outro momento pode ser 25. Ela vai variar. Né? Os exemplos são os répteis e os anfíbios. Né? Talvez você já tenha ouvido falar do termo animais de sangue frio e animais de sangue quente. Esse termo muitas vezes foi utilizado para descrever esses animais, mas ele é um termo que caiu em desuso, a gente não usa mais, tudo bem? Porque nem sempre, né, os heterotérmicos e ectotérmicos, que são termos também muitas vezes confundidos como sinônimos, nem sempre o sangue desses animais vai estar frio, né? E nem sempre o sangue desses animais vai estar, assim,
quente, exatamente. Isso é meio confuso, mas são as exceções da biologia, não vamos levar isso muito a fundo aqui. O importante é entender que endotermia e homeotermia muitas vezes são coisas que andam juntas, assim como a ectotermia e a heterotermia andam juntas, normalmente, e que elas são o contrário uma da outra. E que a gente tem aqui as aves e os mamíferos de um lado e os répteis e os anfíbios do outro. Por que isso é importante? Porque o vestibular gosta muito desse tipo de gráfico aqui. Gráficos são muito importantes para os vestibulares, né? Então a gente tem que saber ler bem o gráfico, né? Num eixo, a gente vai ter a temperatura corporal, ou seja, a temperatura do corpo dos animais, e no outro eixo aqui a gente vai ter a temperatura ambiente, ou seja, a temperatura do local onde esses animais estão. E eu desenhei duas linhas, uma linha vermelha que representa a temperatura do rato, que é um mamífero, portanto ele é endotermo, homeotermo, né? E de um lagarto, que é um réptil, portanto ele é heterotérmico e ectotérmico. Ou seja, vamos tratar primeiro da temperatura do rato. Você pode ver que, independente da temperatura do ambiente, a temperatura corporal do rato vai ser sempre a mesma, ou seja, mais ou menos aqui 36 graus, né? Então, olha só, a 0 graus na temperatura ambiente, a temperatura dele é 36 graus. A 10, 36 graus. A 20, 36 graus. E assim por diante. Então, a temperatura dele é sempre a mesma, por isso que ele é homeotérmico, né? Ele mantém essa temperatura corporal. E de onde que vem esse calor, mesmo em temperaturas baixas? Vem do metabolismo dele, por isso que ele também é endotérmico. Já o lagarto, né, você pode ver que a 0 graus a temperatura dele, a temperatura corporal, né, vai tender a ser 0. A 10 graus na temperatura ambiente, a temperatura dele vai ser 10 graus. A 20 graus, a temperatura corporal 20, e assim por diante. Então a temperatura corporal dele está condicionada à temperatura ambiente. A temperatura desse réptil vai variar, por isso que ele é heterotérmico, né? Porque a temperatura dele é diferente em determinados momentos. E porque a temperatura corporal dele vai estar condicionada à temperatura do ambiente, ou seja, a temperatura de fora. Por isso que ele é ectotérmico. Tudo bem? Então é muito importante reconhecer esse gráfico e entender, né? Conseguir identificar quem é o endotérmico, o homeotérmico e quem que é o heteroectotérmico. Certo? Sempre lembrando dos exemplos aí, aves e mamíferos, répteis e anfíbios como hétero. Ok? Espero que esse vídeo ajude vocês e que vocês estudem bastante.